Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito de um tema. Do que estamos enchendo a nossa vida? Do que nós estamos cheios? Nós somos como um vaso, né? Um vaso que nós vamos depositando coisas nesse vaso. E conforme nós vamos depositando, esse vaso vai enchendo e vai transbordando. Mas a gente muitas vezes não para pensar e analisar do que nós estamos enchendo esse vaso. Então eu tenho aqui uma reflexão, uma historinha fictícia, lógico, mas ela é bem ilustrativa para nos dizer como é que funciona, né? De que jeito que nós estamos nos portando, de que jeito que nós estamos fazendo para encher esse vaso, que somos nós mesmos. Você sabe que você pode encher o vaso tanto de coisas boas como de coisas ruins. Então vamos analisar. Você faz a sua própria análise de si mesmo, né? Aqui conta assim, que um professor, numa sala de aula, ele pegou um vaso de vidro transparente, né? Um vaso de vidro transparente, encheu de pedras e perguntou para a classe, pedregulhos, né? O que vocês acham? O vaso está cheio? Aí os alunos olharam, ele botou a pedra até a boca do vaso, né? E os alunos responderam, sim, professor, o vaso está cheio. O professor então pegou um pouco de perisco, aquelas pedras miudinhas, né? Aquelas que geralmente se colocam até assim em vasos de jardim, aquelas pedras bem pequenininhas, né? Em aquário, e despejou dentro do vaso, que ele começou a penetrar entre os espaços das pedras maiores. Então ele fez isso, chacoalhou o vaso para as pedras ir penetrando e encheu até a boca com aquele perisco. O professor então pegou e perguntou agora para a classe, falou assim, e agora, está cheio? Os alunos falaram assim, agora sim, respondeu os alunos, agora está cheio. Aí o professor pegou uma lata de areia bem fina, aquela areia bem fininha, se vocês devem conhecer, tem até aquela areia branquinha, também bem fininha, né, que se coloca às vezes de ornamento em vasos também. Então ele pegou aquela areia bem fininha, derramou dentro do vaso, que já estava com os pedregulhos e com os periscos, e aquela areia foi penetrando nos espaços que existiam entre as pedras e os periscos. Então ele pegou, encheu bem, mexeu o vaso, né, para aceitar bem, e foi agora. Mas, agora sim, os alunos falaram, agora sim está cheio. O professor pegou uma jarra de água e derramou a jarra de água dentro do vaso. Os alunos riram, falaram, é interessante. O professor falou, sim, é interessante, né? Agora observem o que acontece se eu inverter a ordem das coisas. Aí o professor pegou e despejou tudo dentro de uma bacia, que estava dentro daquele vaso, separou as pedras maiores e devolveu ao vaso somente a areia, os periscos e a água. Ele só separou as pedras maiores, que era mais fácil de separar. Aí ele despejou dentro do vaso novamente a água, o perisco e a areia. Depois tentou devolver as pedras maiores dentro do vaso, mas nem todas elas couberam no vaso. O vaso já estava com areia, né, e com água e com os periscos. Na hora que ele foi devolver as pedras maiores, as pedras não cabiam todas dentro do vaso. O que aprendemos com essa experiência? É uma boa pergunta, né? Como ninguém arriscou um palpite, ele fez essa pergunta para os alunos, o que aprendemos com essa experiência? Como ninguém arriscou um palpite, eles mesmos tiveram que responder a pergunta. E essa pergunta cabe bem para esse exemplo que eu estou querendo citar, do que está sendo enchido o nosso vaso, seria a nossa vida.
A menos que você coloque primeiro as pedras grandes dentro do vaso, não mais conseguirá colocá-las lá dentro depois. Primeiro tem que ser colocadas as grandes. Aí os alunos respondem, ok, professor, mas o que isso tudo tem a ver com filosofia? Ou com o que o senhor quer explicar? As pedras grandes são as coisas realmente importantes da nossa vida, que seria Deus, família, trabalho, igreja, as coisas mais importantes da nossa vida. Quando você dá prioridade às coisas importantes e mantém-se aberto para o novo, uma coisa muito interessante isso, você dá prioridade de se encher com as coisas importantes, ou seja, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus, mas você também é aberto a novidades, às coisas novas, desde que elas não vão contra a vontade de Deus e aquilo que você aprendeu na sua jornada cristã. As demais coisas se juntarão por si só. É mais fácil de você ir juntando outras coisas. Mas se você preencher sua vida somente com as coisas pequenas, sem importância, sem muita relevância, o que acontece? Acontece como exemplo que aconteceu com o vaso. Então, por exemplo, você começa a encher sua vida com coisas pequenas como dinheiro, bens materiais. Não que o dinheiro não seja importante, bens materiais não sejam importantes, são importantes também. Mas não são prioridades, não devem ser a prioridade da sua vida. Então, essas coisas pequenas começam a tomar espaço daquilo que realmente é importante na sua vida. Então, o que acontece? Os espaços começam a ser enchidos e quando você quer mexer com as coisas importantes, você vai ter o trabalho de se esvaziar. E muitos de nós temos que fazer isso mesmo. Temos que nos esvaziar de nós mesmos e começar a nos preencher com as coisas de Deus, em primeiro lugar. Porque na palavra de Deus está escrito assim, em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então essa historinha fica um exemplo para que nós possamos fazer uma análise de nós mesmos e reparar no que nós estamos enchendo a nossa vida. Estamos realmente enchendo a nossa vida com coisas importantes ou estamos enchendo a nossa vida de beliscos e areia? Então fica essa reflexão. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.